Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para essa turminha maravilhosa do 9º ano pelo Educa Recife. Hoje nós vamos continuar falando aí sobre história contemporânea e eu quero passar aqui alguns recados. Primeiro deles, nós temos a companhia dela, Elaine, aqui no cantinho. Elaine, tchauzinho aí, faz teu nome. Elaine é a nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje eu conto também com a companhia dele, o nosso Tavares Armando. Depois a gente traduz. Exatamente. Olá, 9º ano. Isso aí é a sua saúde em russo, né? Tem a ver um pouco com a aula que o professor vai trazer hoje. Vamos embora, né? Que hoje estou empolgado para aprender aqui, professor. Vamos nessa. E como a gente costuma dizer, mais alguns prolegômenos, né? Introdução aqui. Se você quiser assistir nossa aula, você assiste nossa aula ao vivo pela TV Nova. Após a transmissão dessa aula ao vivo, ela é colocada no portal do YouTube do Educa Recife. À tarde ela é reprisada e você pode assistir também pelo aplicativo do Educa Recife. Para isso, você aponta o seu celular aqui para os QR Codes, aponta o celular, vai direcionar você para a loja de aplicativo específica, Android ou iOS, faz o download, instala o aplicativo, conversa com a gestão da sua escola que vai lhe dar um login e senha e você pode acompanhar as nossas aulas com a sua internet financiada pelo aplicativo do Educa Recife, sem precisar gastar aí do seu pacote de dados. Então, mais uma vez, aí pessoal, olá, espero que vocês estejam bem e vamos para a nossa aula. Vejam só, nas aulas passadas nós começamos a falar sobre o primeiro grande conflito armado mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial. A gente teve aí umas 3 aulas, 4 aulas sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos uma aula onde a gente falou sobre as origens, uma aula sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra, uma aula sobre as consequências da guerra, e depois a gente fez uma revisão geral aí, vocês contaram até com a ajuda da professora Yolanda, que nos substituiu aí durante a semana, porque a gente estava de molho em casa, se recuperando de uma virose bem violenta, Então, aproveitando, se cuidem, reforcem a imunidade, porque essas viroses estão viradas aí na pantera, Então, se cuidem, porque a gente quer todos e todas vocês bem. Uma das coisas que a gente falou quando a gente estava tratando sobre a Primeira Guerra é que no ano de 1917, um ano antes do término da guerra, a Rússia, que fazia parte da chamada Tríplice Entente, que a gente viu que englobava ali Inglaterra, o Reino Unido, França e Rússia. Em 1917, a Rússia sai da guerra e entra no lugar da Rússia os Estados Unidos. E a partir daí a gente viu que a guerra começou a caminhar de uma forma diferente, dando vitória para a Tríplice Entente, sobre a Tríplice Aliança, que era ali encabeçada por Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Então, hoje a gente vai estudar a Revolução que vai estourar na Rússia a partir de outubro de 1917, que é exatamente a Revolução que recebe o nome de Revolução Russa. Veja que nome criativo, Revolução na Rússia, Revolução Russa, Revolução na França, Revolução Francesa. Então, a gente vai estudar a Revolução Russa. Essa aula ela vai ser assim dividida também em alguns dias. Então, hoje a gente vai se deter aqui tentando entender a situação da Rússia e como é que teve início essa revolução. Mas para isso eu trouxe para a gente começar a nossa aula uma música da época da Revolução, cantada em russo,
a gente vai ouvir um trechinho dela, mas não se preocupem, porque eu trouxe depois a letra da música. Então vamos começar. Dá-lhe aí, produção. É isso aí. Vamos dar o play. Isso. Tá com som coisado. Как родная меня мать провожала, как тут вся моя родня набежала. Ok. É isso aí. Então vejam só, vamos passar aqui. Deixa eu ver. A gente não está conseguindo. A produção dá uma forcinha aí. Passou, porque a gente trouxe a letra da música. Isso. Então vamos acompanhar, ó, a letra da música. Dá uma ampliada, por favor, Vanessa. Beleza? Valeu. Então, ó, o que é que diz a música? Quando eu e minha querida mãe estávamos nos separando, todos os meus parentes vieram correndo. Ah, rapaz, para onde você vai? Para onde? Não vá, Vanek. Para ser um soldado, eles têm baionetas suficientes, o Exército Vermelho. Os bolcheviques podem fazer bem sem você. Você está partindo à força ou por vontade própria? Vânia, você vai morrer tão em vão. Vá morar com sua jovem esposa, não fique ocioso. Foi quando eu me curvei para minha mãe querida, curvou-se aos meus parentes na soleira da porta. Não chore por mim, pelo amor de Deus. Todos deveriam ser como vocês, curiosos. O que resta de Moscou e da Rússia? Tudo seria o mesmo que os tempos amargos passados. Nossa terra e liberdade mais uma vez tomadas. Nossa terra e liberdade mais uma vez tomadas. Em outras palavras, antes da gente tentar entender aqui os principais motivos, né, que levaram à Revolução Russa de 1917, que é o objetivo de nossa aula, vamos tentar avaliar um pouquinho aí o que é que diz a letra da música. Veja, essa música que a gente colocou, ela é uma música contemporânea à época da Revolução. E ela fala exatamente sobre a história de um personagem chamado Vanek, que estava se organizando para ir combater na Revolução ao lado dos bolcheviques. Então esse nome vocês vão entender depois, no decorrer da aula, quem eram os bolcheviques. Então, em outras palavras, o Exército Vermelho, né, da Revolução. Então, nesse sentido, ele estava indo, e o argumento para ele lutar, a família dizia, não, você vai morrer em vão, mas ele disse, não, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não vou ajudar o meu país a se libertar ali da opressão, né? E se a gente não tratar, né, de lutar nesta revolução, nosso país vai continuar com aquele modelo de opressão. Então, por que é que a letra diz isso, né? Então, a gente vai começar aqui tentando entender como que estava a Rússia antes da Revolução. Nós temos uma imagem aí, ó, de um personagem que é o czar Nicolau II. Então, a Rússia, neste período, ela vivia sobre um governo chamado de czarista, né? O czar, certo, é uma expressão no russo, né, que tem uma semelhança com o César, utilizado pelo Império Romano, né, para designar ali o imperador. Então, na Rússia czarista, né, não existiam limites legais ao poder do czar. Ele governava de forma muito semelhante, né, ao que a gente observa no início da Idade Moderna, com os monarcas, né, absolutistas. Então, neste sentido, a gente observa, não havia limites legais ao poder do czar, os ministros eram indicados e destituídos conforme a sua vontade. Então, ele indicava quem seria ministro, ele indicava quando aquele ministro perdia o poder, e outra coisa, né, inexistia liberdade de expressão e de imprensa. Livros e jornais sofriam uma forte censura. Então, observe, era um governo onde o czar ele governava quase que aí com plenos poderes, né? Ele governava aí com plenos poderes, então existia uma certa opressão sobre a população, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, certo? O czar nomeava quem ele queria, destituía quem ele queria, então existia
esse sistema, né, de governo. Outra coisa, o clero ortodoxo, né, e a nobreza, os nobres, né, russos, eram chamados de boiardos. Eles constituíam os elementos privilegiados da sociedade russa. Como se não bastasse o fato de você ter um governante que governava com plenos poderes, uma pequena parcela da população, né, que era a minoria, né, a chamada nobreza, né, junto com o clero, eles tinham grandes privilégios, né, uma tendência, né, que a gente vai observar nesses sistemas de governo onde a gente tem um monarca absolutista, um imperador como o czar aqui, que governava com plenos poderes. Então, nesse sentido, tinham isenção de impostos, né, e outros privilégios, ficavam com as melhores casas, as melhores terras. Então, nesse sentido, o clero ortodoxo, né, que eram os representantes da igreja ortodoxa russa, né, os sacerdotes também tinham um privilégio. E os camponeses, né, que eram os mujiks, somando aí em torno de 80% da população, né, viviam na extrema miséria, tendo que pagar pesados impostos ao governo pelo uso da terra. Então, veja, o czar governava com plenos poderes, cedia privilégios para uma pequena parte da população, algo em torno, no máximo, de 20% da população, e os camponeses sustentavam tudo aquilo com o seu trabalho. E até a terra que eles utilizavam para produzir, eles tinham que pagar imposto sobre o uso dessa terra. Então, é um sistema quase que de exploração total, né? Então, era mais ou menos essa a estrutura. Outra coisa, ó, entre os camponeses ainda existia um número considerável de escravos e arrendatários. E mesmo com o fim do regime de servidão, que ocorreu em 1861, a maior parte desses camponeses ficou sem acesso à terra e foram obrigados a indenizar o Estado por 49 anos. Ou seja, em outras palavras, eles têm que continuar trabalhando ali durante 49 anos para poder ter, quiçá, né, poderem ter aí a posse da terra. Então, observem que era um sistema de exploração muito grande, né? Aí, veja, outra coisa, a Rússia é um país de industrialização tardia e somente na segunda metade do século XIX é que começou a se modernizar. A gente tem ali, ó, Revolução Industrial começando na Inglaterra a partir de 1760 e somente um século depois, na realidade, na segunda metade do século seguinte, é que a Rússia começa o seu processo de industrialização. Então, era uma sociedade que a gente pode dizer que era quase que em sua totalidade dependente da atividade agrícola, certo? É uma sociedade agrária, onde os camponeses eram presos à terra, né? Aí, sobre eles era imposta uma grande carga de impostos, né? Outra questão que a gente observa, começam a surgir as indústrias, né? Inicia-se aí a exploração do petróleo, a construção de extensas ferrovias, faltou separar a palavra ali, e assim com o czar Nicolau II, o capitalismo russo ele começa a se expandir, impulsionando aí a entrada de capitais estrangeiros e pela existência de mão de obra barata e farta. Vejam, 80% da população trabalhando na atividade agrícola. Quando inicia esse processo de industrialização, parte dessa população vai ser deslocada para o trabalho na indústria. Mas é uma indústria que começa, né, a caminhar na Rússia um século depois da Revolução que acontece lá na Inglaterra. Por isso que a gente diz que a industrialização nesse período ela foi industrialização tardia, certo? Surgiram grandes indústrias aí que reuniam, né, milhares de operários e as condições de trabalho, não somente lá na Rússia, né, mas a gente observa isso em outros territórios que tiveram esse processo de industrialização, a gente observa que eles eram submetidos a condições assim bem insalubres de trabalho, jornadas extensivas e salários baixos, né? Então a jornada chegava, hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, em contratos formais de trabalho, uma jornada de aproximadamente aí 8 horas, 9 horas, 10 horas, a depender da sua profissão, do seu trabalho, mas é uma jornada
por lei, né, limitada ali às 8 horas de trabalho diário, 44 horas semanais. Mas aqui eles trabalhavam, ó, 6 horas além disso, eram 14 horas de trabalho. E não tinham, por exemplo, descanso no final de semana, não tinham férias, né? Então eram muito explorados aí nessa relação capitalista, né, inicial que vai ocorrer aí na Rússia, né? Então, o operariado, ou seja, os trabalhadores russos, né, eles resistiam por meio de passeatas e greves que, na maior parte das vezes, eram reprimidas, né, pela Ucrânia, né, que era a polícia secreta do Estado, de maneira violenta. Então, você tinha a polícia do Estado, quando tinha qualquer manifestação, quiser mandar a polícia para a rua para descer o cacete no pessoal, né? Então, era lapada no lombo e eles reprimiam, né, de forma bem violenta. Ali a gente tem um logotipo, né, do emblema do Ministério do Interior do Império Russo, que era o emblema que estava dentro ali do logotipo da Ucrânia, né, que era essa polícia secreta aí do Estado. Aí vejam, montamos um quadrinho aqui com um pequeno resumo no início. Política, czarismo, né? O imperador russo, né, era o czar Nicolau II, era um sistema autocrata, ou seja, um sistema onde o governante ele tinha aí plenos poderes, né, um sistema muito semelhante ao absolutismo monárquico, né, europeu. A 80% da população vivendo da atividade agrária, 20% vivendo no comércio e indústria, né? Porém, o que é que a gente vai ter? Início do processo de industrialização, vai entrar muito capital estrangeiro, principalmente capital francês em cidades como São Petersburgo e Moscou, que hoje é a capital atual, né, da Rússia, né? Sociedade, existia a classe dominante e a classe dominada. Classe dominante, o czar, né, com sua família, o clero ortodoxo e a nobreza aristocrática. E existia até uma burguesia, que é a classe que vive aí do comércio, porém não tão organizada, né? E aqui a classe dominada, que eram os proletários, né, a grande massa de camponeses, né, o trabalhador dessas indústrias iniciais e uma grande massa de camponeses. Então, vejam, começou a partir daí, devido a toda essa situação, um processo de oposição, onde nós vamos ter a chegada de ideias, né, como o socialismo, né, a ideologia socialista, ela chega à Rússia por meio da obra do pensador alemão, né, o Karl Marx, né, o Capital, e dos textos de Georgy Plekhanov, né, assim como o Vladimir Ilyich Ulyanov, né, que era o Lenin, né, ficou conhecido mais na frente como Lenin. Então aqui eu coloquei, ó, uma imagem aqui, ó, do Plekhanov e do Lenin. Então esses dois camaradas começaram a introduzir a ideologia socialista, né, inspirados na obra do pensador alemão, o Karl Marx, né? Então eles começam a trazer as ideias socialistas, né, a ideia de que estão associadas, né, à questão, né, da divisão ali das terras de forma mais igualitária entre os trabalhadores, né? A apropriação dos meios de produção por meio da classe proletária, né? Então eles começam a se influenciar por essas ideias e, inspirados, né, nesses textos, operários e intelectuais fundaram organizações e grupos políticos de orientação marxista que unidos formaram o POSDR, que era o Partido Operário Social Democrata da Rússia, né? Então eles começam a ter essa influência, né, externa, né, professor? E essa influência vai ser muito importante, né? Eu queria, Luciano, antes de você passar aí para ação, né, que eu estou sentindo que vai começar, já falou da oposição, então falar da revolução em si, colocar um detalhe importante sobre a questão territorial, né, que vai estar nesse debate aí, que vai levar, na verdade, o imperador a ficar naquela crise política, né? Ele, como é um período das nações, né? Eu estou lembrando isso, Luciano, porque a gente, no 9º ano, trabalha geopolítica. Exatamente. Né? E aí o que é que acontece? Nesse período aí da Rússia, né, trazendo para a questão geopolítica, a Rússia, ela estava querendo se estabelecer como um império forte militarmente. Isso. Né? E aí o Nicolau, ele entrou em confusão com o Japão, não é isso? Ele vai ter uma guerra ali com o Japão. A gente vai falar disso. Pronto, o Luciano vai falar, e depois tem a questão da Primeira Guerra Mundial, enfim.
E aí o que é que vai acontecer? Isso aí, minha gente, é porque quando esses países eles estavam ainda organizados em império, não se tinha uma definição, né, exata das fronteiras desse país, não tinha uma demarcação. Então existiam vários povos que por muito tempo se acreditavam de outra nacionalidade, mas estavam dentro do Império Russo. Então, é uma coisa muito importante lembrar para vocês que é o conceito de território, né? Território é poder. Então, toda essa confusão aí interna também vai refletir em questões externas, né? Porque esse czar, ele vai pegar os filhos da pátria, né? E levar para as suas batalhas e vai perder aí o prestígio, digamos assim. Gerando, inclusive, uma maior oposição. E lembrar também, gente, que uma coisa que vai começar a se desenvolver a partir do século XIX, né, de forma mais forte, são exatamente essas ideias nacionalistas, né? Então, a partir de então, principalmente depois da unificação alemã e italiana, a gente vai ter uma maior quantidade de territórios se autoafirmando como indivíduos pertencentes àqueles territórios. Então, as moedas, os símbolos nacionais, né, as bandeiras, né, os hinos. Então o pessoal começa a desenvolver mais essas ideias de forma a criar uma mentalidade mais nacionalista, né, e reafirmar, certo, a sua identidade e a posse dos territórios que ocupavam, como o professor Armando colocou. Então vejam, em 1903 o Partido, né, Operário Social Democrata Russo ou da Rússia, né, realizou seu segundo congresso na Bélgica, tentando criar uma organização unida ali para fazer frente, né, e oposição ao czar. E nesse sentido, né, se destaca a figura do Lenin, né? Lenin teve a chance de afirmar aí as posições, né, as suas posições políticas, né? Então vejam, nesse sentido, ó, a partir, né, desse segundo congresso, né, os socialistas deveriam lutar por uma estrutura de poder centralizada, né, que fizesse ali frente, né, essa estrutura de poder ali do czar, certo? Trabalhar sem alianças com outras agremiações políticas, né? E só participariam do partido os versados na doutrina marxista. Isso aí é o que Lenin tenta colocar, né, para o partido, né? Porém, ele foi contestado em todas as suas propostas por seu amigo e aliado Martov, que propunha chegar ao poder por meio de uma aliança com a burguesia por eleições. Veja, em outras palavras, o que é que a gente tem? Lenin diz, não, estamos formando o Partido Socialista Russo aqui. Então, para participar do partido, todo mundo vai ter que se inteirar das ideias do socialista, né? Das ideias do capital lá de Marx, né? As ideias socialistas. E a gente deve criar uma instituição à parte, né, do governo, à parte de alguém que tenha relação com o governo. Já o seu amigo, né, aliado ali, o Martov, vai dizer, não, a gente tem que chegar ao poder usando as estruturas, se aliando com a burguesia e chegando ao poder por meio de eleições, né? Nesse sentido, né, o Lenin, ele era mais favorável a uma ruptura ali, né, com a estrutura de poder vigente, e o Martov, ele dizia, não, vamos usar os caminhos que a gente tem, né, junto das estruturas da sociedade para chegar ao poder. Então eles divergiam nessa questão. Aí veja, porém Lenin teve o apoio da maioria dos participantes e assim, nesse sentido, o partido que estava se formando, nas suas origens, ele se divide, dando origem aí, por meio desse cisma do Partido Operário, há duas classes, né? Os bolcheviques e os mencheviques. Então vamos tentar entender a diferença entre eles. Vejam, os bolcheviques, eles eram uma maioria, certo? Eram mais radicais no sentido de que eles queriam uma separação, né, ali das estruturas de poder vigentes. O líder era o Lenin e eles defendiam, né, chegar ao poder por meio de uma revolução, certo? Contando aí com a adesão das camadas baixas e rurais da sociedade. Então eles trazerem essas camadas, né, para apoiar aí apoiar aí os bolcheviques, né, e promover a revolução. Já os mencheviques, que terminam sendo minoria,
eles eram mais conservadores, né? Ligados mais aos liberais, liderados pelo Martov, né? Eles defendiam aí a ideia de eleições democráticas, né? E, nesse sentido, se unindo à burguesia para, por meio do apoio da burguesia, atingirem as classes médias, né, e urbanas e chegarem ao poder aí por meio das eleições, né? Porém, a gente está falando aí, ó, os dois, né, o Lenin e o Martov, a gente está falando de um sistema onde essa ideia do Martov não ia ter tanto apoio, porque chegar a desenvolver eleições em um sistema onde o czar governava de forma autoritária, isso era meio que improvável. Então, nesse sentido, o que é que a gente vai observar? Em meio a essa questão, como se não bastasse, né, toda essa questão, a Rússia resolve entrar em guerra contra o Japão, dentro daquela perspectiva que o professor Armando colocou. Então, o que é que a gente observa? Os atrasos e a crise, né, que assolava a Rússia, assim, né, com o governo do czar, alheio a todas as críticas e situação catastrófica, ele termina entrando em guerra contra o Japão, motivada por disputas territoriais. Porém, os russos vão perder essa guerra, perdendo assim territórios, aumentando ainda mais a crise e a rejeição ao governo do czar, gerando uma grande insatisfação popular, certo? E em meio a essa crise, para tentar tirar os prejuízos da guerra, o czar ele vai impor mais impostos ali sobre a população e a condição de trabalho dos proletários russos, ela piorou. Então ele junta isso tudo, né? A gente vai ter um caldeirão ali de insatisfação, né? Aí, o que é que acontece? Nós vamos ter o início do processo revolucionário, com um episódio aí, né, um momento que a gente chama de ensaio geral para a revolução. A população se organiza em uma passeata pacífica, certo? Em 9 de janeiro de 1905, com o objetivo de levar um documento ao czar com as reivindicações do povo. O que é que eles tinham, né? O que é que eles reivindicavam aqui, ó? Aí apareceu o nosso fofozinho perguntando aí, o que desejava o povo, professor? Reforma agrária, o fim da intolerância religiosa, o fim da censura, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo, né, diário, né, ou seja, estabelecimento de uma diária ali para os trabalhadores, e eleições para uma Assembleia Constituinte com a presença de representantes populares no governo. Porém, por que a população ela se dirige ainda aí de forma pacífica? Porque a população acreditava que o czar Nicolau ele não sabia dos desmandos, né, dos seus funcionários. Ele não sabia que o povo estava passando fome e vivia ali na miséria, né? O povo acreditava ainda que ele não tinha consciência daquilo ali. E acreditava que levando todas aquelas reivindicações para ele, ele iria observar a causa popular aí. Porém, o que é que acontece? Não foi bem como o povo esperava. Eles acreditavam, né, que quando ele lesse a carta, né, com as reivindicações, ia se livrar desses assessores maus, né? Aí, vejam, vão em meio a essa manifestação, né? Vão mães grávidas ainda, mães com criança no colo, o povo, né, de forma geral, caminhando pacificamente, mas aí cantando aí algumas músicas em direção ao czar, porém, ao ver o povo reunido, o czar ordena para que a tropa de soldados do Império, ela meta bala em todo mundo ali e acabe com aquilo ali de forma extremamente violenta ali, né? Então, os cossacos, né, que eram os soldados ali, né, do czar, se postaram e ao grito de permissão do czar, mandaram bala, né, e coloriram ali, ó, a rua, né, que estava ali branca pela neve com o sangue da população. Nesse sentido, quem sobrou foi massacrado, né, pela cavalaria, né, e muitas mulheres, crianças, né, homens morreram ali, mutilados nesse processo. E, nesse sentido, abriram grandes valas, né, para despejar os corpos, né, muitos corpos, né,
despejados ali por caminhões, e esse foi considerado o ensaio geral para a Revolução Russa de 1917. Em protesto ao massacre naquele domingo, explodiu em todo o país uma série de greves e manifestações promovidas por camponeses, operários e marinheiros. E, nesse sentido, encerramos nossa aula por aqui. Com isso, estava dado todo o estopim para o início da Revolução. Na próxima aula, a gente continua trabalhando esta temática, ok? Valeu, Elaine. Valeu, professor. Valeu, meu irmão. Valeu, nono ano. Que massa, né? Então, continuem ligadinhos aí que a história tá só começando aí, viu? E na próxima aula, a gente continua. Tchau, tchau, pessoal.